Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de ciência hoje vai tratar sobre a resolução dos exercícios do livro didático e do caderno de atividades. Mas antes, eu gostaria de comentar com vocês sobre a página 32 do livro de vocês, tá? Então, eu gostaria que vocês abrissem aí o livro de vocês nessa página, para ir acompanhando o que eu tenho para falar para vocês sobre o tema Cuidados para a Saúde, né? Que vai falar também sobre algumas doenças que podem acometer o sistema digestório. Então, o sistema digestório, como qualquer outro sistema do nosso organismo, ele pode sofrer, né, invasão de vírus, de bactérias, de vermes. Mas o sistema digestório, ele está mais susceptível ainda a essas invasões. Por quê? Porque a nossa boca, ela é o órgão de entrada, tanto dos alimentos quanto da água. Se esses alimentos, essa água não estiverem bem tratadas, muitos desses seres microscópicos aí podem entrar no nosso organismo através do nosso sistema digestório, tá certo? Então, esses micro-organismos, eles estão no ambiente, às vezes estão no ar atmosférico, podem estar na água, né? E ele, ao cair, entre aspas, né, ou ser levados para a água ou para os alimentos, se a gente não tiver cuidados de higiene necessária, eles vão entrar no nosso organismo através do nosso sistema digestório e eles podem causar doenças, né, no nosso corpo. E como que eu faço, Carol, para prevenir essas doenças? Higiene. O corona trouxe aí pra gente uma noção de higiene maior do que a gente já tinha, né? Então, as nossas mãos, elas são responsáveis por 90% das doenças que a gente tem durante toda a nossa vida. Através da falta de higiene das nossas mãos, esses patógenos causadores de doenças, eles entram no nosso corpo. Porque eu chego da rua com a mão suja, pego uma maçã e vou comer, sem lavar a minha mão. Então, a minha maçã, ela estava lavada dentro da geladeira. Ela tinha sido higienizada para ser guardada. Mas eu não higienizei a minha mão antes de pegar na maçã. Assim acontece com a banana, assim acontece com o almoço, com o lanche da tarde. Muitas vezes a gente fala assim, vou lavar as mãos. Coloca a mão embaixo da água, molha a mão e seca na toalha. Isso não é lavar as mãos, pessoal. Para uma boa lavagem das mãos, tem que fazer como agora está sendo colocado aí na mídia o tempo todo. Uma boa esfregação de todas as partes da mão. Essa mão tem que ficar ensaboada. Quer dizer, às vezes a gente passa um sabão na mão, nem espuma não faz de tanta sujeira que tem na nossa mão e a gente não está vendo, né? Então, uma boa higiene das mãos e consumir somente alimentos higienizados e água tratada é fundamental para que a gente não tenha ou que a gente diminua muito o contato com esses patógenos, tá certo? Outras doenças relacionadas ao sistema digestório pode ser as carências nutricionais. Carência significa que não tem o quê? Nutrientes. Então, quando a gente não tem uma alimentação balanceada, uma alimentação variada, pode acontecer essa carência nutricional, tá? Então, quando a gente vai se alimentar, ele tem que ser colorido. Quando a gente tem um prato colorido, nós temos vários nutrientes diferentes naquele prato. Mas quando eu como, por exemplo, tem gente que come só arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne no outro dia. Arroz, feijão e carne. Não come fruta, não come verdura, não come folhas. Essa alimentação ela não está variada, ela não está balanceada. E aí a pessoa pode ter carência de nutrientes e ter doenças, por exemplo, como a anemia, né? Que é a carência do ferro. Pode ter problemas de crescimento por causa da carência do cálcio. Então, várias doenças podem ser evitadas por uma boa alimentação. Então,
prestem atenção como que está o prato de comida de vocês. Tem de tudo um pouquinho? Tem o branco, tem o verde, tem o amarelo, tem o vermelho. Tem que ter todas as cores, tá certo? Aqui também cita alguns problemas emocionais. Então, algumas pessoas quando ficam ansiosas, algumas pessoas quando ficam nervosas, algumas pessoas quando ficam estressadas, elas podem ter um reflexo na alimentação, alimentando de forma excessiva, né? Ou alimentando, ou não conseguindo se alimentar, deixando de se alimentar. E isso aí também pode causar distúrbios, por exemplo, no estômago. A pessoa que come demais, ela pode ter uma dilatação do estômago, um relaxamento do estômago, e aí ela pode ter problemas toda a vida com a alimentação. E aquela pessoa que não consegue se alimentar, ela também pode ter distúrbios e pode ter carências nutricionais. Então, esses distúrbios psicológicos ou emocionais, né, que afetam o sistema digestório, eles não vão ser, tem que se procurar um médico para fazer o tratamento. Do mesmo jeito que outras infestações por vermes, vírus, bactérias, também é um médico que vai fazer o tratamento. Então, sempre tem que estar lembrando que o médico é um amigo da gente, que quando a gente precisa, é ele que a gente procura para ele orientar como resolvemos aquele problema, tá certo? O sal é um alimento necessário para o nosso organismo, só que numa quantidade muito pequena. Quando a gente usa muito sal, a gente adquire uma doença chamada hipertensão arterial, que é mais conhecida como pressão alta, e muitas pessoas têm essa pressão alta. Quando a gente ingere uma grande quantidade de gorduras, a gente também pode adoecer. Essa gordura pode ficar colada nas veias, né? Entupir essas veias, a gente ter problema no coração, no cérebro, tá certo? Então, a importância dessa alimentação variada aí, porque quando eu tenho essa alimentação variada, por exemplo, quando eu faço uma ingestão de gordura animal, então eu vou comer uma batata frita, que foi frita ali na banha do porco, eu vou comer uma carne que está gordurosa. Quando eu como isso junto com os vegetais, junto com as folhas, por exemplo, nas folhas tem fibras que agarram essa gordura e não deixam o nosso organismo absorver, tá? Então, a gente precisa de uma alimentação equilibrada, balanceada, nada em excesso e nada em falta. E comer de tudo um pouquinho, um prato bem colorido, tá certo? Quando a gente faz dessa forma, a nossa alimentação ela fica mais saudável e o nosso organismo funciona melhor. Vai ter uma melhor absorção dos nutrientes, uma melhor absorção de água. As fezes não vão ficar presas no nosso organismo, né? Não vai ter constipação. Alguns cânceres de cólon, né, que é a parte final do intestino grosso, eles acontecem em pessoas que são chamadas de ressecadas, que não conseguem ir ao banheiro todos os dias. Então, aquele resíduo alimentar, ele pode ficar ali no intestino e, em ação com algumas bactérias que já vivem dentro do nosso corpo, podem formar um câncer. Então, a necessidade, novamente, de uma alimentação equilibrada para que o trânsito intestinal esteja fluindo, acontecendo, né? Porque esses restos alimentares é o que a gente não precisa, então tem que ser colocado para fora mesmo. Tá certo? Tá certo, pessoal? Essas fezes, elas devem ser eliminadas de preferência todos os dias, né? Algumas dessas doenças, como as verminoses, as bacterianas, podem causar algumas infecções que causam fezes liquefeitas, chamadas de diarreia. Então, a diarreia é um sintoma comum para muitas doenças. Então, tem que ter cuidado, né, com os sinais que o nosso corpo dá e sempre estar procurando um médico, tá? Nas conexões aqui, elas estão falando de duas doenças que acometem o nosso estômago, tá? Então, no nosso estômago,
podem aparecer úlceras. O que é que são úlceras? São feridas. Elas são mais comuns no estômago, mas podem ocorrer no duodeno, que é a primeira parte do intestino, e no esôfago, antes de chegar aqui, né, no estômago. Então, essas feridas, essas lesões, acontecem, às vezes, por conta da nossa má alimentação, tá? Essas feridas, elas ocorrem porque as células, elas vão se renovar o tempo todo. E aí, o suco gástrico, ou seja, o suco que é produzido dentro do nosso estômago, que é um suco ácido, né? Ele pode deixar essa pele irritada. E aí, com o passar do tempo, por conta de uma má alimentação e uma constante incidência de suco gástrico no estômago, isso pode virando uma ferida. Lembra que eu falei das doenças, que alguns distúrbios psicológicos, né, podem causar, afetar o nosso sistema digestório? Pois é, o nervosismo e o estresse muitas vezes estão relacionados ao surgimento dessa feridinha, tá certo? E aí, uma outra coisa que acontece é que essa bactériazinha aqui, ó, chamada bactéria Heliobacter pylori, ou mais popularmente como H. pylori, ela consegue ficar nesse estômago, né? E aí o que que acontece? Ela se aproveita dessas úlceras e ajudam não, né? Não vai ajudar a gente, vai piorar essa condição de úlcera, tá? Piorar essa ferida, fazer com que ela seja curada de forma mais lenta. Tudo bem? E a gastrite é uma inflamação. O estômago vai ficar inflamado. A pessoa vai sentir dor no estômago, vai sentir azia. Ô, Carol, eu já ouvi falar o que é azia, mas o que é azia? Azia é como se o seu estômago estivesse quente, pegando fogo, né? E aí a pessoa não consegue sentir nada. E aí ela começa a ter náusea, ela começa a ter um refluxo, é como se ela quisesse vomitar, tá certo? Podendo ter outros sintomas. Aqui fala que a gastrite ela pode ser crônica ou aguda. Uma doença crônica é que não tem cura. E a aguda é a que tem cura, tá certo? Então, a aguda, ela tá ligada a uma situação passageira. Porque comeu um alimento contaminado com H. pylori, por exemplo, porque tomou alguns medicamentos fortes demais, por estar passando por um momento estressante. E aí faz-se o tratamento e a gastrite vai sarar, tá certo? E no caso da gastrite crônica, o H. pylori também está envolvido, né? Pode ser uma infecção que deu por H. pylori e não tratou. E aí esse H. pylori já fez um estrago tão grande nas paredes do estômago que fica que essa se torna uma gastrite crônica que não vai ter cura. E além de outros fatores, como o consumo de bebidas alcoólicas e do cigarro. Isso também pode causar essa gastrite crônica, tá certo? Então, vamos agora para a correção dos nossos exercícios. Então, aí agora, na página 33, com lápis e borracha na mão, né? Para a gente poder começar a correção do exercício, tá certo? Então, vamos lá. Número 1. Com base na ilustração, escreva o nome dos principais componentes do sistema digestório na coluna da esquerda e relacione a descrição de sua função na coluna da direita. Então, número 1 aqui, a porta de entrada do nosso sistema digestório, a boca. Número 2, o tubo que leva o alimento da boca até o estômago. Então, esse tubo digestório aqui, ele é o esôfago. 3, não apontou para o estômago, ó. 3 é essa estrutura aqui antes do estômago, que fica aqui, ó,
bem acima do estômago, é o nosso fígado, que vai produzir a nossa bile. 4. Agora sim, 4 é o estômago. 5 é o pâncreas, que vai produzir o suco pancreático, vai jogar no intestino. Produz também a insulina, que captura a glicose lá no sangue para virar energia nas nossas células. Intestino delgado é o 6, que é esse mais interno aqui, mais fino, né? Por isso que ele é delgado. E intestino grosso é o 7º, que é esse mais externo e, como o próprio nome diz, mais grosso, tá? Órgão que produz um conjunto de enzimas que são lançadas no duodeno. Então, esse órgão pode ser o pâncreas, né? Tá aqui, ó. 5 é o pâncreas. Então, ele vai produzir o suco pancreático, né? Que vai ter várias enzimas, que vai ser lançada no duodeno. Por que não pode ser o fígado? Porque o fígado, ele vai produzir a bile, não é um conjunto de enzimas. A bile vai atuar sobre a gordura, né? É um só, não tem um conjunto de enzimas para fazer a decomposição de carboidrato, lipídios e aminoácidos. Então, a bile é só sobre as gorduras. Então, aqui produz a bile que atua sobre as gorduras, que é 3, que é o fígado. Tá? Então, já colocamos os 2 órgãos anexos do sistema digestório. A digestão se inicia nesse órgão, constituindo uma importante etapa da digestão química e mecânica. Então, é a nossa boca, né? Porque a alimentação, a digestão vai iniciar na boca. A digestão química do carboidrato, a digestão mecânica, triturar os alimentos. Canal muscular que liga a faringe ao estômago, aqui, ó. Faringe aqui atrás, esôfago e estômago. Então, é esôfago, número 2. Órgão que apresenta suco rico em ácido clorídrico e pepsina, uma enzima que age sobre as proteínas. Então, ácido clorídrico e pepsina é produzido no estômago. Órgão responsável pela absorção da água e formação das fezes. Absorção de água e fezes sempre no intestino grosso. Órgão mais extenso do sistema digestório, em sua porção inicial, a secreção da maioria das enzimas. Então, nós estamos falando do intestino delgado, porque é o órgão mais extenso, né? Então, a sequência correta dos números é 5, 3, 1, 2, 4, 7 e 6. Tudo bem? Questão 2. Sobre a digestão e seus órgãos, assinale a alternativa que se relaciona a cada uma das sentenças a seguir. O bolo alimentar caminha ao longo do sistema digestório, principalmente pela ação dos... Então, o bolo alimentar, ele sai da boca, chega no estômago. No estômago, ele vira o quimo. Então, o trajeto da boca até o estômago, ele é feito através dos movimentos peristálticos. Até porque suco gástrico vai ser no estômago, né? E não vai ajudar esse bolo alimentar a caminhar. Jejum e duodeno são partes do intestino que também não vai fazer, onde o bolo alimentar já vai chegar na forma de quimo, tá? E o piloro, na verdade, é um conjunto de músculos que fica entre estômago e intestino, que segura ali o alimento por um tempo no estômago para poder misturar o suco gástrico, tá? 2. Existem pessoas que apresentam dificuldades na absorção de nutrientes, desenvolvendo a chamada doença celíaca, que se caracteriza pela sensibilidade ao glúten, né? Presente em muitos alimentos. Então, não é ao amido, não é a hemoglobina está no sangue, não é ao leite, é ao glúten, tá certo? Encontrado em vários tipos de carboidrato, o glúten. As fezes são os resíduos finais do processo digestório. Formam-se na porção final do intestino grosso, órgão cuja função é realizar o quê?
além dessa formação das fezes, a absorção da água. Lá no intestino grosso nunca vai acontecer digestão. Se não tem digestão, não tem por que ter secreção de suco digestivo, né? Então, somente a absorção da água e formação das fezes, tá? Absorção de sais minerais também. 3. A digestão combina processos mecânicos e químicos. Antes do ano de 1700, acreditava-se que os processos mecânicos eram os grandes responsáveis pela transformação dos alimentos. Argumento combatido com a descoberta da ação dos sucos digestivos. Qual a importância da digestão mecânica? Onde esse tipo de digestão acontece? Bom, a digestão mecânica ela tem a principal função de quebrar os nutrientes, né? Ela consegue fazer essa quebra em tamanho só, de grandes partículas para pequenas partículas. Quando ela faz essa quebra, ela vai fazer o quê? Aumentar o contato dos sucos digestivos com o alimento para facilitar a quebra de carboidratos em glicose, de proteínas em aminoácidos, de lipídios em ácidos graxos, né? Que é o quê? Que são os micrômeros, as menores partes dessas substâncias. E só essas menores partes de substâncias é que o nosso organismo consegue usar. Então, essa digestão mecânica, a função dela é triturar, fragmentar os alimentos para aumentar o contato desses alimentos com as enzimas. E assim, essas enzimas poderem fazer o seu papel, que é a digestão química. Tá certo? Onde que ocorre a digestão mecânica? A digestão mecânica ela ocorre principalmente na boca, através da trituração dos alimentos. Mas ela também acontece nos órgãos que têm movimentos peristálticos. Então, ela vai acontecer no esôfago, ela vai acontecer no estômago, ela vai acontecer nos intestinos, tá? Mas essa função de triturar para aumentar a superfície de contato vai ser na boca. Tudo bem? B. Apesar de o estômago ter ganhado bastante evidência nos estudos iniciais da digestão, qual é o órgão onde ocorre maior ação das enzimas disponibilizando os nutrientes? No intestino delgado, né? Lá no duodeno. Por quê? A bile vai para lá, o suco pancreático vai para lá, o próprio intestino delgado vai liberar um suco entérico, né? E aí o que acontece? Todos eles vão agir ali naquele quimo lá do estômago. E aí, na boca, acontece a digestão química do carboidrato. No estômago, acontece a digestão química das proteínas. Lá no intestino, acontece de todos, proteínas, carboidratos e lipídios. Tá certo? Nos casos de prisão de ventre, o problema é o contrário da diarreia. O trânsito intestinal fica muito lento, provocando mal-estar e a eliminação de fezes ressecadas. Agora pense e responde ao questionamento a seguir. Como deve ser a alimentação de uma pessoa que tem dificuldade em evacuar e pretende melhorar esse problema? Bom, essa alimentação ela deve ser rica em fibras, né? E quais os alimentos que eu vou encontrar essas fibras, professora? Então, essas fibras, elas são encontradas principalmente em alimentos crus e de origem vegetal. Por quê? A célula vegetal, lembra que a gente estudou? Ela vai ter a parede celulósica, né? A celulose, que forma essa parede, ela não consegue ser digerida pelos nossos sucos digestórios, nem na boca, nem no estômago, nem no intestino. Então, o que acontece? Quando essas fibras alimentares, que são principalmente vindas dessa celulose, elas vão fazer com que o trânsito intestinal seja mais rápido, tá certo?
E outra coisa que elas fazem, elas se grudam aos nutrientes ruins, excesso de gordura, excesso de sal, e leva isso embora com as fezes, dificultando a absorção desses nutrientes, que para nós seriam ruins, tá? Junto com esse consumo de fibras, tem que ter a ingestão de água. Quando a gente deixa de tomar água, o nosso organismo ele tenta absorver a maior quantidade de água possível dos alimentos para poder suprir essa necessidade de água diária. Quando a gente consome bastante água, o intestino não precisa retirar tanta água desse alimento, porque você já está colocando água no organismo. Então, para que não aconteça a prisão de ventre, uma alimentação rica em fibras e um consumo significativo de água, pelo menos 2 litros de água por dia, certo?